Graça e a paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 36. Evangelho de Marcos, a partir do versículo 36. Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã e meditar na palavra do Senhor. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Pode sentar? Recentemente falei sobre esse mesmo tema, que são as tempestades. As tempestades, elas são simbolismo, e algumas vezes não simplesmente o simbolismo, mas no texto como simbolismo, de desafios, de problemas, de tribulações e de coisas ruins. De modo geral, numa pesquisa rápida, breve, não muito aprofundada, eu encontrei pelo menos 8 tipos de tempestades. E elas são classificadas com base na sua formação, intensidade e nas características que são muito específicas de cada uma delas. Acredito que todos nós, alguns anos atrás, temos tido a oportunidade de assistir um filme que foi feito mostrando exatamente um furacão e um ciclone, a devastação que ele fazia. O pior tipo de tempestade conhecido, ou conhecida, são os chamados ciclones tropicais. Eles são extremos. E eles são classificados da seguinte maneira: como furacões, tufões, ciclones em si, e dependendo da região, especialmente da categoria número 5, numa escala lá de um indivíduo chamado Saffir-Simpson. Esses ciclones possuem ventos que se sustentam, ou seja, não é uma coisa que é passageira, mas ele se mantém por um tempo, numa velocidade de 250 km por hora. É um vento razoável, muito forte. Acho que aqui em Curitiba, todos nós conhecemos muito bem as tempestades quando elas vêm com granizo, não é verdade? Acho que quem já passou uma tempestade de granizo aqui em Curitiba, dentro do carro, já fez a seguinte fala: quando eu sair e olhar aqui fora, meu carro vai estar todo destruído, porque a sensação que você tem do barulho daquelas pedras batendo, é que seu carro está todo destruído. E você procura logo um abrigo, um lugar para se colocar debaixo, para tentar proteger o carro. O importante é proteger você. O carro se destrua. Você está protegido, está tudo bem, esse é o certo. Mas há um senso de preciso me livrar dessa situação. Tempestades já, com certeza, fizeram parte da nossa história. Nós, na infância, você deve ter alguma lembrança de alguma tempestade e o medo de acontecer uma destruição. Mas nós já vimos quantas reportagens de lugares que foram arrastados por tempestades. E não é só fora do Brasil. Aqui no Brasil também. E algumas cenas são bastante horrorosas e deixam a gente até muito assustados com aquilo. Agora, pela bondade de Deus,
e até pela minha ausência de coragem, porque não é muito a minha área, fazer passeios de barco, não gosto de me imaginar no mar, atravessando, nunca fiz um cruzeiro, nunca participei disso, mas eu imagino que uma tempestade no meio do mar, seja um navio pequeno, ou seja um navio que mais parece uma cidade de tão grande, sempre vai ser assustador. A gente sempre vai se remeter à ideia de que esse negócio vai virar, não vai aguentar isso aqui. Mesmo tempestades, quando acontece, quando você está viajando de avião, porque de vez em quando se pega uma tempestade. E eu me lembro de uma vez que, enfrentando uma tempestade num voo, e a pessoa do lado falou assim: o senhor tem medo? Eu acho que a minha expressão facial e todo o meu corpo revelava o que eu estava vivendo naquele momento. Porque eu não sou muito de disfarçar, eu não consigo disfarçar muito bem. E eu sim, tenho medo, não gosto. Viajo porque tem que viajar, mas não é muita praia. E eu olhei para ela e falei assim: moça, quem falar que não tem medo está mentindo. Porque foi a única coisa que me ocorreu na hora, porque é assustador. É alguma coisa que foge do normal, do básico. Ou mesmo quando você pega uma tempestade forte, aqui na cidade andando, e nós aqui em Curitiba estamos muito acostumados a ver o dia virar noite em questão de pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo escurece, como se fosse de noite mesmo. É incrível, isso é uma capacidade aqui que a nossa região tem e que Deus nos deu condições de sobreviver a ela. Não é para amadores, como dizem. Nós estávamos no encontro de jovens semana passada, uma bênção, maravilhoso, mais de 100 jovens aos pés de Jesus, lindo, lindo, lindo que Deus fez. No sábado a gente estava vivendo aquele clima maravilhoso, tal, 20 e poucos graus, sol, não sei o quê. No domingo estava 10, não tinha sol, um frio lascado, vento que vinha. Eu falei: ah, Senhor, obrigado. Quem reclamou ontem, hoje está agradecendo. Quem agradeceu ontem, hoje está reclamando. Está tudo em ordem, o Senhor assim atende a todos nós. Mas quando a gente pensa em tempestades, a gente sabe que enfrentar uma tempestade sempre é desafiador. E por isso que a tempestade simboliza para a nossa vida exatamente desafio, problema, tribulação. Não é raro você, no nosso dialeto evangélico, porque nós temos o nosso dialeto, e você conversa com uma pessoa, e se ela não é uma pessoa do nosso dialeto, ela vai dizer: ah, estou enfrentando umas dificuldades. Se é do nosso evangelho, se é do nosso dialeto, ele vai falar: ah, estou passando uma aragem, estou enfrentando uma tempestade, estou numa tribulação, porque é do dialeto. Agora, meus irmãos, uma coisa é certa: enfrentar tempestades é inevitável. Todos nós vamos enfrentar tempestades, mas a grande questão é o que a tempestade pode resultar e representar para cada um de nós. Vamos pensar então, em primeiro lugar, quando é que essa tempestade pode chegar? A Bíblia nos diz que quando Jesus entrou no barco, e a Bíblia fala assim que os discípulos despediram a multidão e falaram assim: ó, pessoal, nós estamos saindo, nós vamos atravessar ali para o outro lado, tal. E o levaram, a Bíblia fala assim, como ele estava, porque o colocaram no mesmo barco que ele já vinha andando em algumas situações ali, fazendo travessias. E naquele momento que eles estavam atravessando, uma tempestade aconteceu e um temporal de vento, dando exatamente essa citação a mais, que era um temporal de vento. Alguns temporais são só chuva, alguns temporais são de granizo, mas os temporais de vento, eles têm características muito específicas, e nesse caso, especialmente por ser um barco que está atravessando. Veja, nem sempre é prevista uma tempestade. Como eu mencionei aqui, nós aqui na cidade de Curitiba e na nossa região toda, vivemos essa realidade de mudar o tempo muito fácil. Naquela época, não havia previsão meteorológica como nós temos hoje, mas, mesmo assim, os navegadores, eles eram extremamente experimentados. E por serem experimentados, eles não entrariam numa travessia se houvesse o perigo da tempestade acontecer. A tempestade, quando ela chegou numa travessia, que é a chamada travessia do Mar da Galileia, e em condições normais, era uma travessia que duraria entre 2, no máximo 3 horas.
pela extensão que há desse grande lago, na verdade. Agora, a tempestade foi muito repentina e não mandou aviso de sua chegada. Porque é exatamente assim que acontece. As tempestades, na nossa vida, elas não mandam aviso e nem sinalizam chegada. Ela só chega. E quando ela chega, nós devemos ter uma percepção muito clara de que Deus quer estar conosco naquele momento de tempestade e que Deus está conosco no meio da tempestade. Eu me lembrei de 3 versículos, que são os versículos do Salmo 46, quando diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E esse salmo é um clássico na vida de todos nós. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem que estar pregado no nosso coração, na nossa alma, na nossa testa, como diria, nas paredes, para a gente se lembrar. De manhã, quando você sai de casa, tinha que estar na porta da casa, porque quando você sai de casa, e fala assim, estar em casa simboliza segurança, sair de casa simboliza a ausência dela. Mas nós temos que sair, nós temos que enfrentar. Você tem que ter certeza: olha, eu estou saindo de casa, mas eu saio com a certeza de que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E é portanto, e vem uma resposta, é por isso que eu não vou temer. Eu não vou temer por quê? Porque ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, eu não vou temer. Meus irmãos, vamos entender aqui. Se essa não é a descrição de uma tempestade nível 5 da escala que eu citei, eu não sei que tempestade é essa. Porque a Bíblia está falando assim, veja bem, a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares. Um monte abalar no meio dos mares vai dar tsunami. Ainda que as águas se tumultuem e espumejem, uma água espumando, e na sua fúria os montes se estremeçam. Uma vez que a Bíblia, no outro salmo, vai dizer assim, que o Senhor é nosso, ainda que nós pensemos, os que confiam no Senhor são como que? O monte de Sião. Porque o monte é alguma coisa que dá a certeza de segurança, mas aqui está dizendo que os montes vão estremecer. Essa é uma tempestade nível 5, com certeza, é muito pior que uma extratropical, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas o salmista começa dizendo: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, numa tempestade extratropical, na escala 5, que vai tumultuar a terra, vai trazer tsunami, vai mexer com tudo na minha vida. E todos nós sabemos que há tempestades na nossa vida que você fala: olha, o que eu estou passando não é normal, eu estou vivendo um verdadeiro tsunami, eu não sei para onde eu corro, é água para todo lado, eu já capotei diversas vezes, e quando eu penso que posso levantar, derrubado de novo, e a situação está tão grave. Só que os versículos começam com a explicação de por que não temer. Esses versículos, eles começam: portanto não temerei. Se a gente fizesse o contrário, a gente diria na leitura: olha, ainda que o tsunami venha, tempestade, tufão, balance a terra, venha terremoto, venha todas essas coisas, eu não temerei, porque Deus é meu refúgio e fortaleza, e Ele é meu socorro presente no meio dessa situação. Nós vamos viver a cada dia circunstâncias, mas nós precisamos ter em mente isso o tempo todo: olha, Deus é meu refúgio e fortaleza, e é o socorro presente. Porque não adianta nada o socorro ser ausente, não é verdade? Não adianta nada o socorro ser ausente. É muito interessante quando narram tragédias ou situações e falam: o socorro chegou rapidamente em tantos minutos. Segundos são nada em determinadas situações. 1 segundo, 2, 3 segundos é nada em determinada situação. O que são 5 segundos? Passou. Esses mesmos 5 segundos, dirigindo um carro e você cochilando, pode ser a tragédia. Os poucos segundos que demoram para o socorro chegar podem ser decisivos. Qual é o tempo presente de Deus? O perfeito, o exato, o necessário. O meu depois
pode ser o agora de Deus. E o meu agora pode ser o depois de Deus. Mas o de Deus vai ser sempre perfeito. A outra questão é que, quando vem as tempestades, a gente está analisando aqui, né? Foi Jesus quem falou para eles: vamos passar para o outro lado do lago? Jesus sabia ou não sabia todas as coisas? Sim, claro que sim. E Jesus falou: vamos passar para o outro lado do lago? Jesus poderia ter dito assim: escuta, é o seguinte, vai cair um toró. Se ele fosse curitibano, vai cair um toró, espera passar, a gente dá um galeto e a gente chega do outro lado. Falou, piazada? Não é? Jesus poderia fazer dessa maneira. Mas ele falou: passemos para o outro lado. O caminho indicado pelo Senhor não significa necessariamente, meu irmão, minha irmã, a ausência de lutas. Até porque as lutas forjam em nós o caráter de Deus. As lutas forjam em nós a fé, a verdadeira condição de se estabelecer. Jesus tinha orientado a travessia, e é um detalhe aqui que é muito interessante. A travessia era para uma margem habitada por pessoas que não eram judias. A zona de conforto para eles era ficar do lado de cá, onde estavam os judeus. Mas ele falou: vamos para o outro lado. E lá a orientação de estar com aquelas pessoas que não estavam entre o seu próprio povo era mais desconfortável. Mas eles optaram por obedecer, até porque não cabe questionamento às ordens de Deus. Vamos nos lembrar da questão de Jonas. Vamos nos lembrar do exemplo de Jonas. Deus manda ele para um lugar e ele tenta ir para o outro. O lugar mandado por Deus é o lugar para onde a gente deve ir. E nós não precisamos e não devemos questionar as ordens de Deus. Vamos lembrar então que se Cristo indicou o lugar a chegar, a orientação da rota dada por Cristo é a certeza que nós vamos atravessar a tempestade, até porque a Bíblia diz que no mundo teríamos tribulações, provações. A Bíblia fala que nós podemos andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale dos ossos secos, pelo vale desértico. Nós podemos atravessar muitos vales, mas com Cristo ao nosso lado, a rota indicada por Ele é que nós vamos atravessar, e nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Eu quero que você diga para si mesmo, diga assim: eu vou atravessar e eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Ninguém me segura, eu vou chegar do outro lado, porque eu sei quem está me orientando. Ele está dizendo: vai por aqui. No Salmo 86, o salmista diz no versículo 11, um pedido ao Senhor: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ensina-me o teu caminho, dispõe meu coração para temer o teu nome. Porque o nosso coração, que o salmista está revelando, o nosso coração está disposto a temer muitas coisas. Mas eu só preciso temer o nome do Senhor. Eu só preciso ver nele que Ele é maior do que a tempestade, Ele é o Senhor. Mas há uma coisa importante também. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 38, um dos discípulos, quando a coisa ferveu mesmo, porque daí eu começo a imaginar, eu só imagino ir por vídeo, por desenho, por filme, essas coisas, só porque, como eu já disse, não é muita minha, está dentro de um barco. Mas o barco começou a ser balançado pelo vento, é a coisa que há um destaque. E há um outro destaque dizendo que a água começou a entrar no barco. E aqueles homens que estavam com ele, eram pescadores, acostumados, experimentados, experientes. Eles já tinham vivido outras tempestades, com certeza. Impossível que eles não tivessem vivido outras tempestades. Agora, quando a coisa ficou realmente muito grave e eles perceberam, fugiu do conhecimento deles, fugiu da capacidade de interpretação deles, fugiu da capacidade de ter reação, de ser reativo à situação, eles perceberam: essa tempestade veio para matar. Essa tempestade vai levar a todos nós. E é incrível, porque a dúvida sobre o cuidado e a capacidade de Cristo aqui mostra que eles ainda não sabiam até que ponto Jesus era capaz de ir. E às vezes nós também não sabemos até onde o Senhor é capaz de ir, e nós colocamos limites para o Senhor. Me lembro de uma vez, era um meme, era alguma coisa assim, que a pessoa estava tentando vender
um plano de dados de internet para alguém. E aí o indivíduo que ia comprar falou assim, tá, mas esse plano aí, qual é o limite lá de giga e essa coisa toda? A pessoa falou, é ilimitado. Aí ele falou assim, tá, mas é um ilimitado com qual limite? Não, mas é ilimitado. Tá, mas tem que ter um limite. Porque nós somos acostumados a limites. Vai até aqui. Porque nossa régua sempre é medida por nós mesmos. Nós conseguimos ir até aqui. E nós tentamos trabalhar como se Deus fosse um plano de dados ilimitado com limites. Até onde o Senhor é capaz de ir? Eles não sabiam. Assim como muitas vezes nós também não sabemos. Até onde Deus é capaz de ir. Até onde Deus é capaz de fazer. Como eles sabiam que aquela tempestade era destrutiva, eles imaginavam, olha, é muito ruim, o mestre está aqui, e eu acho que eles não estavam muito invocados dele estar dormindo, não era bem isso, do tipo, ó, nós estamos apavorados aqui, o senhor está dormindo, tal. Era assim, gente, vamos acordar Jesus, ele não merece morrer dormindo, ele não merece não saber o que aconteceu com ele, porque ele vai morrer também. Então foi uma alegria ter vivido esse tempo com Jesus, tal, mas a gente vai morrer e tal. Então um deles chega para Jesus e fala assim, o senhor não se importa aí de eu te acordar, porque nós vamos morrer, se importa de que nós pereçamos? Não está se importando, não está preocupado, você está dormindo, não está preocupado? E aqui nós, se voltarmos para Jonas, nós vamos ver novamente a questão de estar dormindo num barco, né? Só que Jonas estava dormindo num barco fugindo, Jesus estava dormindo num barco, porque ele é a solução. Essa é a diferença. Então, eu imagino que um deles deve ter dito assim, vamos acordar Jesus, para a gente morrer todos juntos como uma grande família. Vamos morrer todos juntos mesmo? Que honra, eu vou morrer ao lado do Senhor. Vão contar e vão falar sobre nós. Farão músicas a nosso respeito, aqueles que morreram ao lado do Mestre. Foram com Ele até o fim. Se afogaram com Ele. Heróis da fé que morreram ao lado do Senhor. Senhor, não se importa que pereçamos. E um deles imaginava que acordaria Jesus para morrer com eles. Mas ele acordou Jesus para que eles vivessem com ele. É diferente. Você entendeu a diferença? Eles imaginavam acordar Jesus para morrer com eles. O que eles não imaginavam é que eles acordariam Jesus para eles viverem com ele. Quando Jesus é levado nesse momento, e a Bíblia fala que ele levantou, e ele logo pôs fim à tempestade, ao mar bravio, ele logo pôs fim àquela tempestade, àquela situação. A melhor coisa que tem é a gente entender que Jesus está conosco, e isso é a oportunidade para o milagre. O relevante nesse momento bíblico é assim, os discípulos ficaram espantados, e eu também ficaria. Eu ficaria assim, apavorado, assustado, feliz, desesperado, ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, sem entender muito bem o sentimento. Estava fazendo uma tempestade, parou a tempestade, a gente acordou ele, a gente ia morrer, agora mesmo eu te chamei, nós vamos morrer juntos. E agora não, o que está acontecendo? O espanto dos discípulos fez com que eles entendessem que Jesus também podia acalmar o vento e a tempestade. Muitas vezes os nossos espantos serão por entendermos que as limitações que nós tentamos colocar para o Senhor, elas não existem. Não há muros de contenção ao poder de Deus. Não há muros de contenção ao poder de Deus. Eu sei que aprender a confiar é uma construção lenta, mas é fundamental exercitar isso e lembrar das experiências e dos milagres. Eles ficaram numa mistura de admiração e temor ao ver a ação milagrosa de Jesus, só que tem uma coisa a mais que fez acontecer na vida daquelas pessoas. Eles agora sabiam que Jesus também podia parar com as tempestades. Algumas vezes nós precisamos passar por algumas tempestades para que a gente entenda, Jesus também consegue fazer isso nessa tempestade. Não há tempestade que seja mais forte que o poder do Senhor de dizer, cala-te, cesse, acalme, para, agora, porque é o Senhor da vida que está mandando. E eles ficaram, quem é este?
que até o vento e o mar lhe obedecem. E foi inevitável. Eu me lembrei. Eu me lembrei que mais de 30 anos atrás, 40 até talvez, lá nos idos de eu adolescente, de uma igreja batista nacional pequena, que era uma congregação que se tornou igreja, e que depois cresceu muito, e eu partilhava dessa igreja, e a gente cantava: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos prestes a submergir. E essa é a voz do homem e da mulher de Deus clamando ao Senhor, e ele começa a dizer como resposta: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, o revoltoso mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. A ordem do Senhor é simples, clara e direta para você nessa manhã de domingo. Sossega. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. As águas não podem naufragar o barco que leva ao Senhor. Você está no barco com Jesus? Nós estamos no barco com Jesus. E Ele vai dizer isso para mim e para você hoje. Olha, você vai sair aí nesse domingo. Se você sair daqui com apenas essa palavra no seu coração, você já vai estar mais do que vencedor. Sossega. Sossega. Quantos precisam sossegar diante do Senhor? Fique de pé, vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Feche os seus olhos em oração comigo. Quem aí está numa tempestade bem brava? Você está passando por uma tempestade aí? Quem está passando por uma tempestade? Levanta a mão aí que eu quero ver. Mas hoje o Senhor está no barco, amém? O Senhor está no barco, Ele vai acordar. E Ele vai dizer: calma, calma, sossega, eu estou com você. Não sou eu que morro com você. É você quem vive comigo. É você quem vive comigo. E nós queremos viver com o Senhor do céu e do mar. Ah, meu Deus.
O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos, o que vivemos, o que atravessamos. O Senhor conhece as lágrimas em cada travesseiro, ó Pai. E o Senhor conhece, ó Pai, os barcos que estão balançando com um vento terrível. E os barcos que estão sendo tomados por águas desesperadoras. De irmãos e irmãs olhando para o lado e apavorados, dizendo: nós vamos morrer. Mas hoje eu tomo posse, ó Deus, e sei que cada irmão meu aqui toma também. Da palavra: eu estou com você para te salvar. Não vou morrer com você. Você vai viver comigo. Então abraça, Senhor, agora cada um. Abraça cada dor, cada angústia. Abraça, Senhor, e sossega o mar bravio. Cala o vento que está balançando o barco. E traz, ó Deus, a resposta que cada um de nós precisa. Seja agora, seja depois. Traz a tua resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sossega.